Deus que governa o mundo e cuida da família, um Deus soberano, maravilhoso, que usa homens e mulheres para exemplificar, para testemunhar do seu poder, através do seu Filho Jesus Cristo, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Hoje, a aula 2, o livro de Ruth. Vamos lá então para o texto áureo dessa lição do terceiro trimestre da Escola Bíblica Dominical. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Vamos orar então. Pai amado, obrigado, Deus, por essa lição. Obrigado pelas dificuldades que muitas vezes servem para nos ensinar, papai. Assim como no livro de Ruth, nós aprendemos a provisão do Senhor, o livramento do Senhor, o resgate do Senhor. Nos ensina, papai, sobre a nossa vida hoje, como lidar com as situações, como lidar com as intempéries. O meu irmão, a minha irmã, que tem passado, Deus, às vezes uma dificuldade, mas aqueles que estão livres disso, papai, que eles possam se alegrar, glorificar o teu santo nome em todas as coisas. Obrigado, Pai, por mais essa lição, em nome de Jesus, Pai. Amém, irmãos? Vamos lá então para a verdade prática, vamos ver o que essa lição vai nos ensinar hoje. Servir a Deus não nos isenta de crises. Em qualquer circunstância, o segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Vamos lá para a introdução. Confie, meu amado, confie, minha amada, na provisão do Senhor para a sua vida. Fique de olho nas situações que o Senhor coloca em nosso caminho, ou que Ele permite que aconteçam, para que possamos dar testemunho da fidelidade e da bondade dEle. Não perca então o que? As oportunidades. Vamos falar então sobre esperança. Estávamos perdidos, sozinhos, sem direção, com fome, e o Senhor nos apresenta um caminho a seguir. A volta daquelas mulheres para Belém, aonde o Senhor cuidaria novamente delas. Então, o perdão e salvação, através da obediência, da intimidade, somos conduzidos pelo Espírito Santo ao encontro do nosso resgatador. Assim como Boaz foi um resgatador, o Senhor é esse homem para nós, aquele que viria nos redimir. Agora podemos ser saciados, amados, restaurados e receber nossa filiação eterna junto com Cristo. Que história mais linda entre sogra e nora. Permanecer fiel apesar das circunstâncias é o grande desafio. O teu povo será o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Muito lindo. Mas será que hoje em dia podemos contemplar atitudes como esta? Acompanhamos a trajetória então agora de Ruth, sua união com o povo de Deus através de sua sogra. O teu Deus será o meu Deus. Foi a escolha que ela fez. A colheita no campo, o risco de sua honra na eira, de Boaz e finalmente o seu casamento com esse homem, que seria o resgatador. Através de Ruth e Boaz, Obed, depois Jessé, depois Davi. A linhagem de Cristo permanecia ali, para que nós pudéssemos hoje contemplar a sua bondade. Como dissemos anteriormente, começamos sem esperança, somos estrangeiros. No tempo de Moisés, Deus sempre se preocupou com aqueles que fossem estrangeiros na terra, para que eles fossem cuidados com amor. E sem parte no reino de Deus nós estávamos. Ele nos salva, nos perdoa, reconstrói nossa vida. Isso é um retrato de nossa remissão através de quem? De Cristo Jesus.
Aprendemos que não importa o quanto desoladora, devastadora ou desafiadora possa ser a nossa circunstância, a minha esperança precisa estar centrada em Cristo Jesus. Ele tem os recursos, as estratégias, as possibilidades, o controle do tempo, então precisamos confiar e descansar no seu poder. Beleza literária, profundidade espiritual, além de ser uma fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, uma história de amizade, amor e redenção está narrada nessa porção das Escrituras. O Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir os seus desígnios. Deus não perde tempo, amados. Ele transforma tristeza em alegria, perdas em ganhos, derrotas em vitórias. Conheçamos o Jeová Jirê, o Deus que provê. Vamos lá então. Em função de narrar fatos ocorridos durante a colheita, a leitura litúrgica de Ruth era tradicionalmente feita durante o Pentecostes, a festa da colheita. Está categorizado como um livro histórico por seu evidente gênero narrativo e sua extraordinária beleza poética. Samuel é um dos prováveis autores desta obra, dividida em 4 capítulos e 85 versículos, empregando estilo e linguagem próprios do hebraico clássico, possivelmente escrito no século X a.C. Alguns não consideram Ruth a personagem principal do livro, embora leve o seu nome. Contudo, os eventos focam na redenção ilustrada em sua rejeição dos deuses pagãos de Moabe. A história continua através da união dela com Boaz, o parente remidor, pondo-a na genealogia do rei Davi, passando a fazer parte da linhagem de Jesus Cristo, que por fim redimiria o seu povo. A graciosa redenção de Deus foi finalmente revelada em seu Filho amado, fato este que vislumbra o imenso amor de Deus com as mulheres e seu compromisso em honrar o matrimônio. Qual é o contexto histórico, então, desse livro de Ruth? Vamos lá para a gente poder saber um pouquinho. Não há uma data precisa para os fatos narrados. Sabemos que ocorreram 3 gerações antes de Davi, nos dias dos juízes, num intervalo de aproximadamente 3 séculos. Então vamos compreender esse intervalo. Qual é esse intervalo? O ano de 1375 a.C., é onde acontece a morte então de Josué, e aí passaram a governar os juízes sobre a nação de Israel, sobre aquele povo escolhido por Deus. Depois, vemos então em 1050 a.C., a ascensão de Saul, do rei Saul, para depois aparecimento do rei Davi na história. Então, foi entre esse intervalo aí que aconteceu essa história. Isso é verdade? Será que aquilo que está escrito é verdade? Em Juízes 17:6, naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Período marcado por uma grande anarquia, uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Sem sábia direção, como está escrito lá, o povo perece, já dizia Provérbios capítulo 11, versículo 14. Depois da morte de Josué e dos demais líderes de seu tempo, levantou-se uma geração que não tinha uma profunda comunhão com Deus e não conhecia o que ele havia feito ao povo hebreu. Então foi nesse contexto que nós agora entendemos que o povo estava sem um governo adequado. Os juízes foram levantados, cada um no seu tempo, começando com Otiniel, depois de Josué. Então você precisa ler essa história de Juízes, no finalzinho, para você entender o que aconteceu depois da morte dele, até a ascensão do rei Saul. Foi nesse período que a gente compreende essa história. Israel cedeu ao estilo de vida pecaminoso dos cananeus e foi atraído à adoração dos seus deuses, os deuses pagãos. Secularismo e hedonismo sempre levam a grandes tragédias morais e espirituais. Um Deus que era adorado, o Deus Baal, o pervertido culto a Baal e a Astarote, a deusa do sexo e da guerra, passou a ser praticado pela nação hebreia em um degradante nível de imoralidade e que mais? Idolatria. A falta de uma liderança espiritualmente madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo.
Somente carisma não lidera um povo. Precisamos de um caráter o quê? Aprovado. A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas terras e cidades e mantinham o povo sob domínio opressor por longos períodos. Afligida, a nação clamava a Deus e o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Sansão foi um desses homens. Eles não eram magistrados civis como os que conhecemos hoje. O que eles eram? Libertadores, geralmente líderes poderosamente usados para julgar a causa de Israel, livrando-o de seus opressores. Apesar dos ciclos de infidelidade da nação, ou seja, pecado, arrependimento, pecado, arrependimento, Deus ouviu o gemido do seu povo em momentos de dor e aflição, misericórdia e longanimidade. E podemos dizer juntos, graças a Deus por isso. Foi nesse contexto, então, que nós vamos ver a conclusão, em que Ruth surge com sua beleza literária. Um propósito para nós, bem claro, apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Uma promessa ecoava pelo tempo, feita a Abraão, agora pela descendência de Judá. A genealogia de Davi ganha ainda muito mais sentido. Qual mensagem ela trazia? O amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, derrubando a parede de separação. Qual parede que separava o povo? Entre judeus e gentios. Boaz é uma tipologia de Cristo, o nosso Redentor. Noemi e Ruth destoavam dessa condição de viver segundo sua vontade. O verdadeiro amor não é egoísta. Deus nunca se esqueceu de suas promessas. Ele sempre trabalha para os que nele esperam. Olha o que a palavra fala em Isaías. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que maravilha! Paulo vem dizer isso também no Novo Testamento. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Esse é o Deus que governa o mundo, que ama a família, que investe em você. Que esses ensinamentos do livro de Ruth, de Esther, possam falar fundo ao seu coração, fazer diferença no tempo que nós temos vivido, para você entender que decisões às vezes importantes, em que você tem que tomar na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde for, vão marcar as gerações posteriores a você. A nossa esperança é essa, que essa redenção possa chegar para todos, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique em paz e até a próxima aula, em nome de Jesus.